Fala galera, bom, a aula de hoje saiu mais tarde, mas eu não esqueci de vocês. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso gratuito de criminologia e hoje a gente vai falar de objetos de estudo da criminologia. Mas como eu estou fazendo vídeos curtos, então eu só vou falar de um objeto hoje, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, só recapitulando aí os conceitos iniciais, né? A criminologia é uma ciência. E por que ela é considerada uma ciência? Porque ela tem objeto de estudo e método de estudo. E por isso que ela é considerada aí uma ciência. Ok, até aí? Tudo bem? Ela é uma ciência que nasce dentro do direito penal, né? Na história lá do direito penal, aquela evolução histórica que nós tratamos lá nas primeiras aulas. Lembre-se, aquilo lá é evolução histórica do direito penal. E a criminologia nasce com o estudo do crime. Então, pessoal, nós temos 4 objetos de estudo: crime, criminoso, a vítima e o controle social. Tudo bem? 4 objetos de estudo, lembra disso. Já quero que você faça 2 anotações super importantes aí no seu caderno, tá? Atenção, até a nota de caneta vermelha. Se a sua prova perguntar quais são os objetos de estudo da criminologia tradicional, a palavra tradicional é palavra-chave para você colocar 2. São 2 objetos de estudo da criminologia tradicional. Quais são? Crime criminoso. Tudo bem? Por quê, pessoal? Quando a prova perguntar quais são os objetos da moderna criminologia ou da criminologia contemporânea, aí são 4. Crime criminoso, vítima e controle social. Tudo bem? Então, olha só. E tem um porquê disso, né? Vou explicar agora. Então, o primeiro objeto que foi estudado foi o crime. O crime, pessoal, ele passou a ser estudado lá na escola clássica com Cesare Bonezana, tudo bem? Então, o crime é o objeto mais antigo e mais estudado de todos os tempos. Quando a gente viu o crime pela primeira vez, com o nascimento do ius puniendi, ou seja, o direito de punir através das leis, tudo bem? Então, nós temos aí o crime como primeiro objeto e objeto da criminologia tradicional. Nasce lá com os estudos filosóficos de Cesare Bonezana, o Marquês de Beccaria, na escola clássica. Depois, caminhando pela linha do tempo, lembramos que eu tenho uma escola na transição, que é a chamada escola cartográfica, e aí ela se utiliza do método de estudo estatístico. Nós temos como patrono Adolf Quetelet, um matemático belga, e Adolf Quetelet também estuda o crime. Então, o crime sendo estudado novamente, tá vendo? Estamos dentro da criminologia tradicional. Então, o crime foi objeto de estudo dessa escola. Caminhando na linha do tempo, chegamos à escola corrente de pensamento determinista chamada escola positiva. E aí nós temos agora um médico, Cesare Lombroso. Certo, pessoal? Lombroso, médico, psiquiatra, antropólogo, ele não quis estudar o crime. Ele focou os seus estudos no delinquente, no criminoso. Mais inteligente, mais importante, né, pessoal? Porque se eu estudo o delinquente, eu consigo intervir, certo? Se eu intervir no delinquente, o crime não vai acontecer. Então, qual é o segundo objeto da criminologia? Essas respostas que vocês têm que ter. O segundo objeto da criminologia é o criminoso, que começou a ser estudado lá na escola positiva. Pessoal, objetos da criminologia tradicional. Por quê? Porque o terceiro objeto de estudo só surge pós Segunda Guerra Mundial com o Dr. Benjamin Mendes, ok? Benjamin Mendes, pai da vitimologia. Quem foi Benjamin Mendes? Um judeu sobrevivente do Holocausto. Ele tirou a vítima daquela fase de neutralização, onde a vítima era tida como testemunha de segundo escalão, ela foi deixada de lado por um bom tempo, tá? E ele
traz a vítima à tona, agora numa fase chamada redescobrimento da vítima, ok? Então, o terceiro objeto é a vítima. E o quarto objeto é o controle social. Pessoal, o controle, a sociedade, né? Começou-se a estudar sociologia criminal na escola positiva, ok? Por Enrico Ferri, um dos expoentes da escola positiva, né? Pai da sociologia criminal, escreveu a obra Sociologia Criminal, ok? Então, através dele, inicia os estudos sociológicos, certo? Então, quando falamos em controle social, que é o quarto objeto de estudo, temos que lembrar aí de Enrico Ferri, pai da sociologia. Depois a criminologia, pessoal, já entrando no século XX, tá? Porque a escola positiva é do século XIX. Ingressando no século XX, eu já saio da Europa e ingresso nos Estados Unidos, ok? Nas teorias americanas. Teorias que estudam a sociedade, que são as chamadas teorias macrosociológicas, ok? E aí eu tenho um estudo aprofundado, né, das gangues urbanas, né, na época que iniciou até a teoria da subcultura delinquente, dentre outras, que vai ficar para uma outra aula. Quando eu falo em controle social, pessoal, eu tenho que lembrar que o nome já diz tudo. Então, controle social são formas de controlar a sociedade. E nós temos instituições e agentes, sanções de controle social. O que é importante a gente lembrar quem são os agentes, porque cai na sua prova. Então, nós temos os agentes formais e os agentes informais. E quem são os informais, né? Os informais têm caráter educacional. É aquele que surge de cara na vida do indivíduo, que é a família, a escola, a igreja e a opinião pública, tá? Nós também temos os agentes formais. Quem são os agentes formais? Nós temos a polícia, a justiça, o Ministério Público e a administração penitenciária, ok? E aí depois a gente vai falar um pouquinho de cada objeto, tá? Então, vou deixar que a aula já tá com 7 minutos, esse escopo geralzão aí, para a gente iniciar na próxima aula com o objeto delinquente. É isso aí, pessoal. Te aguardo na próxima aula. Até mais.